Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 27 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta quinta-feira, avançando bem para a conclusão do livro do profeta Ezequiel. Vamos falar de Ezequiel 40, 41 e 42. Eu já quero começar lendo o texto logo para a gente poder fazer uma contextualização aí, que a gente vai entrar numa nova fase do livro. Então, já vou ler o texto aqui, a gente vai conversando a partir dele. Então, eu vou ler Ezequiel, capítulo 40, versículos 4 e 5. Ezequiel 40, 4 e 5, diz assim: E ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada um com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Só que, por quê? Na verdade, esse capítulo aqui, essa parte que a gente vai falar agora é muito difícil de resumir. Eu peguei esses dois versículos só para mostrar o que nós vamos ter a partir de agora. Do capítulo 40 em diante no livro de Ezequiel, ele vai mostrar, ou Deus vai mostrar para ele, através de uma visão, a restauração espiritual do povo. Deus já falou muito sobre a restauração, mas a partir de agora, Deus vai começar a tratar de aspectos que são muito familiares para o profeta, por exemplo, como o templo, como o sacerdócio, a adoração de maneira geral. São coisas que o profeta estava acostumado a ver. Só que Deus vai mostrar agora para o profeta estas mesmas coisas de maneira diferente, ou seja, com um novo olhar. E na primeira parte da visão, que é o que nós temos aqui no capítulo 40, 41 e 42, ele vai contemplar o novo templo. Então, o foco da visão de Deus nessa primeira parte aqui é sobre o templo. E antes de entrarmos no templo propriamente dito, é importante falar sobre a interpretação de profecias. Interpretar profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas, profecias também espalhadas aí pela Bíblia, Apocalipse, enfim, interpretar essas profecias exige do intérprete um esforço diferente, um esforço singular, um esforço maior, por exemplo, do que interpretar uma narrativa ou até mesmo uma epístola. São interpretações teoricamente mais fáceis. Agora, a profecia exige um pouco mais. Por quê? Na profecia, nós temos duas tendências muito comuns e que são armadilhas. Essas tendências, que são armadilhas, sempre estão habitando aqui em dois extremos. De um lado, você pode ignorar a profecia, por exemplo, você lê aqui sobre o templo e falar o quê? Não, essa coisa de templo aí, isso aí era lá para o tempo de Ezequiel, né? Era lá para o povo. Isso aqui não tem qualquer relevância para mim nos dias de hoje. Isso é um erro. No outro lado do extremo, que é um erro também, é a tentativa de recriar isso aqui. Sempre acontece, falamos ontem do Vale de Ossos Secos, isso acontece quando tentamos fazer com que essa profecia se encaixe de maneira completa e total no tempo que estamos vivendo. Tentar recriar isso, isso também é um erro. Então, falando especificadamente sobre esta profecia, ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto passado que mostra que, em alguma medida, essa profecia já se cumpriu no período ali de Esdras, no período de Ageu, no período ali em que o templo foi reconstruído, chamado período do segundo templo. Então,
em alguma parte, essa profecia de Ezequiel já teve o seu cumprimento lá no período de Esdras. Agora, essa profecia também, ela tem um aspecto futuro, a mesma profecia. E aí, por isso que eu disse que interpretar a profecia exige um pouco mais de esforço. Então, ela já teve um cumprimento passado, mas ela também tem um cumprimento futuro. Se você ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6, ele vai falar deste mesmo templo reconstruído em algum momento lá do futuro, em algum momento do reino vindouro do Senhor. Então, a profecia já se cumpriu, mas ainda vai se cumprir em um período futuro. Mas a profecia também tem um cumprimento nos dias de hoje. Por quê? Porque os crentes, eles são chamados no Novo Testamento de templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Ainda que essa designação, ela tem ali aspectos muito singulares. Por exemplo, o único lugar que vai falar de templo de maneira pessoal é em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo trata sobre a prostituição. Então Paulo vai dizer, você que é templo de Deus não pode se aliar a uma prostituta. Na grande maioria das vezes em que a Bíblia trata sobre o templo, falando sobre os crentes, designando os crentes como templo, a grande maioria é no plural, dizendo que o povo de Deus é o novo templo de Deus. E aí nós entramos então no segundo ponto, que é a necessidade do templo. As pessoas gostam de dizer que elas são templo de Deus. Você vai ouvir isso muito, especialmente quando a pessoa está afastada da igreja. Quando ela não está frequentando uma igreja, ela costuma dizer o seguinte, eu sou templo de Deus. E isso é um equívoco em vários aspectos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que falam, eu sou templo de Deus, mas não estão, por exemplo, em comunhão com a sua igreja local, eles estão fazendo essa afirmação sem refletir muito nas implicações do que significa ser templo. Qual é a necessidade de um templo? Vamos pensar aí nessas implicações. Qual é a necessidade de um templo? Primeiro, o templo ele existe para representar o Deus adorado. O Deus que é adorado naquele templo, ele é representado por aquele templo. Então, o que nós estamos falando é que quando somos templos de Deus, estamos representando o próprio Deus. Isso tem um aspecto de adoração. E aí, adoração não no sentido de música, mas no sentido de testemunho de vida. Quando falamos em adoração, estamos falando de um estilo de vida que glorifica a Deus. Então, dizer que sou templo de Deus e a minha vida não refletir a vida de Deus, se o meu testemunho não anda junto com a minha afirmação, eu estou fazendo uma afirmação mentirosa, uma afirmação que não se sustenta. Eu sou templo de Deus, mas as pessoas não veem o Deus que é adorado nesse templo de maneira real. Isso é um equívoco. Mas tem mais. O templo serve para reunir o povo do Deus representado. Então, o Deus a quem aquele povo representa usa o templo para reunir. E aí nós temos o segundo aspecto, que é a comunhão. Então, alguém que diz que é templo de Deus e não tem comunhão com o povo de Deus, não anda com o povo de Deus, não vive com o povo de Deus, não come com o povo de Deus, não tem experiência com o povo de Deus, ele está cometendo um erro no mínimo, né? Está falando uma mentira. Ele está dizendo que é templo de Deus, mas não está com o povo de Deus. Aonde está o povo de Deus reunido ao redor daquele templo? Né? Não faz muito sentido. Mas tem mais. Qual é a necessidade de um templo? O templo é um lugar para aprender sobre o Deus representado. Então, o templo serve para reunir o povo e para aprender sobre o Deus que está sendo representado. E aqui entra o aspecto do discipulado, de aprender sobre Deus. Então, alguém que diz que é templo de Deus, mas que não aprende sobre o Deus daquele templo, não passa por discipulado e não discipula ninguém, ele primeiro não aprende e não ensina, porque essas duas dinâmicas estão presentes no discipulado. Discipulado não é só para
Aprender é para aprender e ensinar. Então, como eu posso dizer que sou templo de Deus se eu não aprendo sobre Deus e, pior, não ensino sobre Deus para as pessoas que também representam aquele Deus? E por último, o templo, a necessidade dele é para servir aos adoradores. O templo não serve a si mesmo. Então, alguém que diz que é templo de Deus e serve só a si mesmo, não serve a mais ninguém, ele não é templo coisíssima nenhuma. Ele não é templo nada. O templo serve ao povo de Deus. Então, se você quer ser templo de fato, vá para a igreja, vá viver a vida com os crentes da sua comunidade local. Se você quer ser templo de fato, pare de falar que você é templo e vá servir como templo, vá servir como lugar onde as pessoas podem adorar a Deus. Então, essa é a necessidade do templo. Para isso é que existe o templo. O templo existe para mostrar, reunir, representar, aprender e servir o Deus que é adorado. E por último, falamos então aí já sobre a interpretação da profecia. Profecia fala do passado, fala do futuro, mas fala do presente. Falamos que o templo hoje é extremamente necessário e os crentes são o templo de Deus, mas o templo tem a sua própria necessidade. E por último, vamos falar do Deus do templo. Isso é importante. A ênfase nesse texto de Ezequiel e em toda a Bíblia recai sobre o Deus do templo e não sobre o templo. O templo, ele não tem tanta relevância como o Deus que está ali sendo adorado, sendo representado. E o que isso nos ensina? Primeiro, na perfeição de Deus. Mas, além disso, também ensina que nós somos o que somos por causa do Deus do templo. Então, o exemplo aqui é muito simples. Eu sou filho de Deus e a gente gosta muito de arrogar sobre nós essa designação. Sou filho de Deus. Mas sou filho de Deus por quê? Porque o Filho de Deus morreu por mim. Então, a minha identidade, ela não é gratuita, ainda que seja dada de graça para mim. Mas ela custou para o Filho de Deus o seu próprio conforto, a sua própria vida. Ele teve que pagar com a própria vida. Falando do templo, somos templo de Deus. Beleza, mas o que isso representa para o Deus do templo? O que o Deus do templo ele precisou fazer para que fôssemos transformados em templo? Isso muda toda a nossa perspectiva sobre quem nós somos. Somos o que somos por causa do Deus do templo. A ênfase não está no templo. Então, se você é templo e pensa muito em se embelezar, achando que a ênfase está no templo, a ênfase não está no templo. O templo sem o Deus do templo é nada. O templo sem o Deus do templo é apenas paredes, ou são apenas paredes, concreto, tijolo, nada mais do que isso. Agora, quando o Deus do templo se faz presente, a realidade do templo muda completamente. E essa é a ênfase que Ezequiel está dando aqui para o templo. Bom, deixa eu terminar porque o tempo urge, né? Vamos falar aqui da moral da história. A visão do templo nos incentiva a adorar o Deus vivo. Quando Ezequiel mostra para a gente esse templo aqui com a sua planta, nós somos incentivados a adorar o Deus vivo. Por alguns aspectos da sua natureza, pela sua perfeição, o templo tem medidas perfeitas. Mas mais, pela sua sabedoria. Cada detalhe do templo remete à glória de Deus. E, terceiro, a beleza. Então, quando vemos ou contemplamos essa visão aqui do templo que Ezequiel viu, nós podemos adorar a Deus por sua perfeição, sabedoria e beleza. A glória do templo está no Deus do templo. E aí, desafio do Léo, qual é a aplicação final? Como a gente pode colocar tudo isso aí que falamos em prática? Como podemos praticar isso que acabamos de ouvir? Bom, você é templo? Então, amigo, seja templo. Se você gosta de dizer que você é templo, né, que você não precisa da igreja, você está equivocado. Se você é templo, então seja templo. Seja um lugar de adoração, ou seja, as pessoas precisam ver Deus na sua vida e não ver
a enfermidade, os pecados, a loucura, nada disso. Você ouvir Deus na sua vida. Então, se você é templo, que Deus seja adorado pela sua vida. Se você é templo, tenha um lugar de comunhão. O povo de Deus tem que estar reunido, tem que ter comunhão. Se você é templo, tem que aprender e ensinar sobre Deus, discipulado. E se você é templo, você tem que servir a outras pessoas. Um templo que não serve não é nada, é somente paredes. A glória do templo está no Deus do templo. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar, né? Chega, já falei demais. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, louvado seja o Senhor pelo seu templo. Pai, adoramos ao Senhor que é tão perfeito, tão sábio e que faz coisas tão belas como o templo. O templo do passado que nos remete para o templo do futuro, aonde veremos a restauração dessa construção tão linda, mas também, Pai, nos lembra que somos templo. E aqui, Senhor, vale a pena pedirmos perdão, porque como templo, muitas vezes não estamos cumprindo com aquele propósito ao qual o Senhor nos deu. O Senhor nos deu um propósito como templo, e às vezes queremos outros propósitos inúteis, fúteis, ligados ao nosso próprio coração, e nos esquecemos do propósito que o Senhor nos deu como templo, de ser um lugar de adoração, de serviço, de comunhão e de discipulado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos recorda disso, que nos corrige, nos disciplina. Obrigado pela disciplina do Senhor, que nos mostra o caminho a seguir, e por isso nós te adoramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.